Bem-vindos ao Sócio do Naras Encontra, um projeto que conecta a educação, ciência e saúde para promover o bem-estar da comunidade. Me chamo Mariana Nascimento, sou estudante de enfermagem da UFRJ e sou extensionista do projeto Práticas Sociais Educativas na Rede de Atenção. E hoje estamos aqui com uma convidada especial, Camila Pureza, e a gente vai conversar com ela um pouquinho. A senhora pode se apresentar, por favor? Pode segurar. Tá. Meu nome é Camila Pureza, eu sou professora adjunta da Escola de Enfermagem Ana Nery, do Departamento de Enfermagem aqui da escola, né? Estamos aqui no Museu da Escola de Enfermagem Ana Nery, Elvira de Ferite Souza, e atuo como pesquisadora de História da Enfermagem e no ensino também, tanto de fundamentos de enfermagem quanto de História da Enfermagem. Queria te agradecer por aceitar o nosso convite e eu queria conversar um pouquinho com a senhora, te fazer algumas perguntinhas, tá bom? Tá certo. Então vamos lá. Pensando na enfermagem como um todo, né? Quais personagens históricos a senhora vê que marcou a construção da enfermagem? Então, assim, tradicionalmente, né, aqui até nós fazemos a visita guiada aqui no museu, então a gente sempre traz a enfermagem moderna, né, como se deu início. Então nós temos Florence Nightingale, né, que embora ela não foi brasileira, mas é uma enfermeira que é precursora da enfermagem moderna. Então, para nós, assim, que tudo que Florence construiu através dos seus registros, né, foi muito importante para a história da enfermagem, para a identidade da enfermagem, até os dias de hoje, né? Então, tem um exemplo aí da pandemia de Covid-19, né, que utilizamos muitas questões que a Florence trazia na sua teoria ambientalista. E temos a Ana Nery, né, que a escola, inclusive, tem o nome da Ana Nery, que ela teve um destaque muito importante, né, na história da enfermagem, quando ela vai para a Guerra do Paraguai e ela atua como enfermeira lá. Então, a Ana Nery não se forma aqui na escola, né, mas através de um decreto presidencial, por homenagem, né, de todo o seu desempenho, seu desenvolvimento enquanto enfermeira, tudo que ela contribuiu. Então, temos também um decreto presidencial para trazer o nome da Ana Nery. Então, a gente tem, assim, né, essas duas personalidades. Nós temos também, a gente estuda biografias de enfermeiras, então temos enfermeiras contemporâneas, a mais agora para o século XX. Então, a gente tem até, assim, né, divulgando as biografias das enfermeiras brasileiras. A gente tem um artigo, né, Construtos da Identidade da Profissão. Então, além de falar de Ana Nery, então traz as enfermeiras que contribuíram, como Wanda de Aguiar Horta, Anaíde Correia de Carvalho, Ieda de Alencar Barreira, Lígia Paim, Nalva Pereira Caldas, Neide Maria Freire Ferraz, Vilma de Carvalho, né? E temos a Elvira de Ferite Souza na área de fundamentos, dentre outras. São muitas enfermeiras, então, assim, eu convido para quem quiser saber mais, temos esse livro de História de Vida de Enfermeiras Brasileiras, né, que contribuíram para o desenvolvimento da enfermagem, que foi um livro feito pela Associação Brasileira de Enfermagem, né? E temos também outras, dentro de artigos científicos, né, que eu trouxe para não esquecer, né, Edith de Magalhães Frank, o Gleite de Alcântara, Aide Guanás Dourado, Raquel Adoc Lobo, Valesca Paixão, Zaira Sintra Vidal e dentre outras que contribuíram para o ensino da enfermagem, para a pesquisa e também para o construto, né, da nossa identidade enquanto enfermagem brasileira, né, mais propriamente no Brasil, né, essas enfermeiras. Acho muito importante a senhora trazer esses nomes diferentes, que a gente sempre escuta os mesmos, né? E isso abre uma anteninha na nossa cabeça para a gente pesquisar outras que também são importantes. E agora, como a gente está nesse espaço, né, que é o Museu de Enfermagem aqui da faculdade, tem alguma peça aqui do museu que toca a senhora de uma forma especial? Ah, sim, tem, porque aqui nós trabalhamos com várias peças, né, da década de 20, mas eu vou mostrar aqui para vocês. A lâmpada, né? Essa lâmpada até pesada, uma lâmpada de prata, e é a lâmpada que representa, é um símbolo, né, que está presente nos nossos ritos acadêmicos, né, dos nossos ritos emblemáticos, então nas cerimônias, por exemplo, de colação de grau, né, e essa lâmpada ela faz referência a Florence Nightingale, né, conhecida como Dama da Lâmpada, que ela usava as lamparinas, que não é assim, essa lâmpada é estilizada, mas ela representa
o conhecimento da enfermagem, né, o crescimento, então tem muita ligação com a iluminação, né, então a ciência, a enfermagem enquanto ciência até os dias de hoje. E aí quando nos formamos, né, recebemos a lâmpada, trazendo essa responsabilidade do enfermeiro, né, com a sociedade, significando de fato, né, que naquele momento nós temos aquela consciência do que é enfermagem para a sociedade como um todo. Então, agora, na época, né, da Semana Brasileira de Enfermagem, enfim, né, muitas das vezes a gente tem a cerimônia da lâmpada, né, para o início dos eventos, encerramento dos eventos, trazendo esse significado, né, que são os ritos e emblemas que existem na nossa profissão. Verdade. E agora uma dúvida de muitos, né? Por que a gente celebra a Semana de Enfermagem e não só um dia, assim, para a enfermagem? Então, a Semana da Enfermagem, ela foi através de um decreto, né, presidencial. Eu queria ter trazido, né, o decreto para vocês, para mostrar, né, mas, enfim, não consegui trazer o decreto mesmo, né, mas foi um decreto de 48.202, de 12 de maio de 1960, e foi assinado pelo presidente Juscelino Kubitschek, à época, e ele institui oficialmente a Semana Brasileira de Enfermagem, né? Então, tem também um motivo de ser 12 a 20 de maio, então 12 faz referência ao aniversário de nascimento de Florence, né? E 20 de maio, quando é a data da morte de Ana Nery. Então, a gente tem o dia 12, o Dia Internacional do Enfermeiro, e o dia 20, o Dia Nacional do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Então, desde então, já existia esse movimento das comemorações, né? E com o decreto a gente tem algo assim legítimo, né? Uma vez que é um instrumento, uma legislação, né? Uma lei, então é legítimo comemorarmos, né? Essa semana inteira. Muito interessante, professora. E agora não é só a semana, né? É o mês todo que a gente tem comemorado. Então, só prolongando, a gente vem recebendo convites, né? São tantos eventos que a gente acaba, né, o mês inteiro comemorando. E para a gente encerrar, qual mensagem que a senhora deixa para os profissionais, para os alunos que hoje estão concluindo a faculdade, que vão fazer história, né, futuramente? Sim. Então, primeiro é convidá-los, né, a conhecer a nossa história, porque é através do conhecimento da nossa história que a gente entende quem somos, de onde viemos, para onde vamos, para construir o nosso futuro. Então, a nossa identidade, né, profissional é muito importante para que a gente possa tanto compreender a nossa profissão, né, quanto lutar, né, pelos nossos direitos, entender os nossos deveres, buscar o reconhecimento social que é tanto procurado. Então, sem a história isso não é possível, né? A gente precisa entender como que isso foi construído ao longo dos anos para que a gente possa, de fato, ter estratégias e atuação política, né? Atuação na vida associativa. Então, ser um associado, por exemplo, da nossa Associação Brasileira de Enfermagem é muito importante, porque é através da associação que a gente também consegue ter força, união. Essa associação ela foi pensada em 1926, né, para se ter ideia como as enfermeiras naquela época tinham essa consciência de uma profissão. E também entender que a gente precisa dar esse retorno para a sociedade, né? Então precisa estudar bastante, né? Ter o conhecimento. Conhecimento é poder, né? Saber é poder. Então, quanto mais a gente estudar, né, e tiver esse poder mesmo do conhecimento nas mãos, a gente consegue fazer a diferença e construir uma enfermagem melhor, né, para os nossos usuários, né, e pessoas que precisam de fato, né, desse cuidado com ciência, né, que a gente faz um cuidado construído pela ciência da enfermagem. Tá bom, professora, muito obrigada pela atenção e pelo tempo aqui com a gente, tá? Imagina. Tchau, pessoal. Siga a gente nas redes sociais.